para mais um cafezinho, cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Hoje a gente vai falar de javismo cultural, vamos lá? Bom, eu vi a piada aí do javismo cultural e, assim, eu acho bem legal isso, né? Apesar que isso não fala muito sobre o Java, né? Fala sobre, assim, a forma como as pessoas usam o Java, né? Aliás, assim, toda linguagem tem a sua bagagem cultural ali. Quem é de Python tem suas culturas, quem é de Go tem suas culturas, quem é de JavaScript, né, tem suas culturas, e o Java tem também. Mas muito disso aí é ruim, galera. E muito disso aí a comunidade Java nem. A comunidade Java, assim, tipo, eu chamo de comunidade Java, ali quem tá nas conferências, né? A gente vê ali que eles nem usam, né? Tipo, muito, né? E assim, tentar entender um pouco ali do que é cada coisa. Por exemplo, o Pojo, né? O Plain Old Java Object. O Pojo, tipo, tá no nome até. Plain Old Java Object, né? Apesar que eu conheci esse objeto no C++. Eu conheci isso aí no C++ e era até, tipo, eu lembro na faculdade, meu professor falando assim que o getter, etc., era bom porque você conseguia identificar quando é que quando é que o campo era alterado e você podia fazer tipo observers, né? Sim, legal, cara, legal. Dá para fazer. O JavaScript já tem isso padrão. Não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro quando eu fazia alguns front-end na vida, né? Muito tempo atrás, na primeira era, né? Tipo, lá dos Seus Anéis, né? Tipo, 3.000 anos atrás. Eu usava muito. Eu usava não, muito não, né? Eu usava algumas vezes isso para observar, né? Mas, sei lá, não sei nem se era o padrão, mas eu já usei algumas vezes, né? Mas tinha outro javismo que eu acho bizarro, assim, por exemplo. Eu acho que o uso de clean arc e hexagonal, tipo, é meio over-engineering, sabe? Cara, na minha postura, assim, vou desenvolver Java, o que eu vou fazer? Eu vou partir do básico. Eu parto do básico e vou lá implementando. E aí só pode ser uma complexidade quando ela é realmente necessária, né? E aí eu vou sempre voltando ao domínio. Eu sempre desenvolvo voltado ao domínio, né? Eu vou até deixar o link aqui de algum projeto meu que eu tenho para vocês repararem, né? Eu tô fazendo um projetinho bem interessante aí, que eu quero fazer tipo um manager de Kafka, né? E aí eu tô implementando ele aos pouquinhos, né? Se você quiser olhar, se você quiser contribuir, fala comigo depois, né? Mas o que eu uso, assim, eu adiciono complexidade quando é necessário. Eu não vou ficar adicionando complexidade necessária. Então, por exemplo, Clean Arc, você não pode depender do framework, não pode depender de nada. E aí você tem o seu modelo, você tem que modelar duas vezes, um pro Hibernate, um seu cara, esquece, velho, não vou fazer isso, né? Eu modelo pelo Hibernate. Aí o que eu faço? Eu modelo, né? Eu faço assim. Você tem arquitetura em camadas. Arquitetura em camadas é uma coisa boa. Eu sempre uso arquitetura em camadas. Às vezes eu encurto as camadas, né? Mas aí fica outra coisa, né? E aí a arquitetura em camadas, como é que ela funciona, né? A camada de baixo é a camada de persistência, ela tem que ser ligada à persistência. Então quando eu vou modelar aí no Hibernate, o que eu faço? Eu habilito o log do banco para o log do banco não, né? Tem uma funçãozinha no Hibernate que você habilita o log de queries, né? E aí eu fico sempre olhando as queries que são feitas. Quando eu vejo que alguma coisa é desnecessária, tipo por exemplo, o problema do N mais 1. Se você habilita esse log aí, em desenvolvimento você vai perceber o problema do N mais 1. E se você não sabe qual é o problema do N mais 1, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui, que é bem interessante. Se eu lembrar, galera, mas assim, se eu não lembrar, me pede aí. Eu acho que o cafezinho da manhã eu vou esquecer, eu devo ter esquecido um monte de link, né? Eu sempre habilito para ver, né? Eu vou colocando complexidade quando necessário. E aí, assim, uma das javistas que eu acho interessante é da camada, e eu acho bem legal assim, porque quando você. Como ela é mal feita às vezes, né? Porque assim, as pessoas fazem camada, mas elas não. Elas não diferenciam uma camada da outra, né? E aí os parâmetros, assim, é como se, tipo, você passasse de baixo para cima as coisas e, tipo, não, tipo, você recebeu os parâmetros lá. Aí você, quero fazer uma query no banco, o filtro, aí você vai botar o filtro em todos os, tipo, em todos os campos, né? E vai passando o filtro e tipo, é como se assim, a camada de rede, tipo, a camada. Você tem a camada de rede. A camada de rede não, né? Como é que é? A camada de apresentação, né? Que normalmente é para back-end é a camada de web, né? A camada web, a camada de domínio, a camada de persistência, acaba tudo sendo uma só coisa só que vira uma query, né?
Eu acho isso meio, assim, meio ruim, né? Tipo, eu boto camada quando preciso. Tipo, beleza. Se aquela request ali, basicamente, eu vou pegar os campos, vou transformar ele numa query. Então, beleza. Na camada de prestação, eu transformo aquele campo aqueles parâmetros lá, que o meu framework faz isso, basicamente, que eu crio um objeto e boto ali umas annotations do Javax e passo para baixo, né? E eu uso assim, conforme que isso potencializa o meu desenvolvimento, né? Tipo, eu uso os Javistas para potencializar. Eu não uso Javistas porque, não, o Dev Java faz isso. Não, tipo, eu uso para potencializar o meu desenvolvimento. Principalmente eu que trabalho num projeto que, tipo, não tem Javice, né? Tipo, se você repara no que eu faço, eu trabalho com framework low code baseado em Kafka Streams. Cara, não tem Javice aí, não tem como fazer Javice aí, tipo, nem assim, o que a galera poderia falar de Javice, que eu acho bem que é muito Javice, é Reflection, né? Reflection, assim, tipo, eu já abusei de Reflection. Teve um projeto que eu fiz que poderia ser muito melhor se eu não tivesse usado Reflection, tivesse usado alguma outra coisa. Então, assim, Reflection é a única Javice que o Java tem culpa, né? O resto é a comunidade ali, é o seu Roberto lá, com aqueles livro bobo dele lá, né? Mas deixa eu pensar outra Javice aqui. Separar a interface, cara. Separar a interface era uma coisa assim. Isso vem lá do Managed Beans, cara. É uma coisa de distribuído, de fazer. Se você não sabe o que é o Managed Beans, né? É como se assim, tipo, eu quero ter objetos distribuídos. E aí, tipo, você vai criar um servidor, vai ter um objeto que vai estar rodando num servidor e você vai comandar ele de outro servidor. E aí você tem um projeto em comum só com as interfaces daquele cara. E aí você usa esse projeto em comum porque uma outra pessoa vai implementar. Isso aí era feito para você distribuir desenvolvimento, distribuir processamento. Se usava muito o JVMI, o Corba, algumas outras coisas. Cara, isso aí não precisa mais, galera. Aí fica o hábito de fazer isso. Às vezes tem até empresa com um time de arquitetura forçando. Eu já vi empresa com time de arquitetura. Não, tem para cada não sei o que, tem que fazer uma interface. Falei, pra quê, cara? Pra quê? Você vai fazer interface separada quando você precisar de um arquétipo. E aí, tipo, arquétipo significa que quando você precisar lidar com várias coisas no mesmo código. E é assim, não é essas generalizações do not repeat yourself boba, né? Tipo, não, eu tenho um carinha que processa 3 coisas, que são parecidas, eu vou fazer junto. Só junte se realmente for a mesma coisa. Porque normalmente o que a pessoa faz? Não, tem que processar uma string aqui. Cara, às vezes nem precisa, né? Porque às vezes é parecido, mas não é parecido. Deixa eu fazer a mesma coisa. Aí, assim, vai no design pattern para ver quando fazer isso. Você tem um strategy aí, você tem um composite aí. Tipo, o composite você pode fazer um objeto por composição. Fala assim, não, eu tenho esse processador aqui de registros que eu quero que ele faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí um outro fala assim, não, mas o cliente tal não quer tal coisa. Então faz um composite ali na configuração eu boto assim, esse cara vai fazer tal, 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 o outro vai fazer tal, tal, tipo, você acaba fazendo uma composição ali. Se interface você tem que usar nesse caso, quando vai fazer, ou estratégia, né, tipo, putz, eu tenho duas coisas que são feitas aqui em são duas estratégias diferentes de fazer a mesma coisa. Tipo, eu posso fazer a coisa. Tipo, vamos pegar um caso bobo aqui, né? Eu posso pegar e calcular um caminho de um ponto ao outro usando um algoritmo tal, algoritmo tal. O cara faz o strategy, tipo. Cria, cria um. Cria como interface. Eu falei isso, eu tô falando isso no meu vídeo do DDD, né? Que eu usei isso aí para Flush, né? Tipo, o nosso software tem 500 métodos de Flush e, tipo, cara, é tudo a mesma coisa, né? Tipo, vai iterar sobre a base, vai verificar se é momento de Flush, vai verificar se deve fazer o Flush do registro e vai fazer o Flush. E aí, tipo, eu vou ter que. Não, tipo, eu crio uma interface e vou implementando a interface. Implementando a interface, o código já fica flexível. E aí, assim, quem não tá vendo meus vídeos de DDD, dá uma olhada, assim, tipo, se você for fazer refatoração, você tem que fazer pensando em duas coisas: flexibilidade, né? E diminuir, facilitar a compreensão do código. Se a sua Javice aí não tá dando flexibilidade e aumentando a compreensão, cara, esquece, é bobeira. Você tá fazendo bobeira, não tem.
Não tem motivo de você colocar essa complexidade, né? E aí, assim, tenta. Vamos olhar para javistas, assim. Eu não conheço todas as javistas, assim, tipo, porque eu sempre fui muito away da comunidade. Assim, assim, tipo, eu sempre fui muito fora, assim, dos padrões. Eu nunca quis muito usar os padrões, né? E já forcei alguns, obviamente, mas é por motivos um que eu nunca forcei é botar VODTO no final do nome, né? Porque para mim é como se minha mãe decidisse assim: Vitor, seu nome vai se chamar Vitor Pessoa, porque você é uma pessoa. Ah, e seu cachorro vai chamar. Deixa eu ver o nome de cachorro aí: Rex Cachorro. Não tem sentido. Não tem, tipo, eu faço o quê? Eu dou nomes baseados no domínio. É um create user request. E eu já falei 500 vezes isso aqui. Eu trabalhei num projeto que as pessoas eram cheias desses javistes, era aqueles que andavam com clean code debaixo do braço. E eu era arquiteto, inclusive, né? E aí assim, alguém no time. Eu falei para fazer isso, né? E alguém no time de desenvolvimento teve a feliz ideia de que não podemos duplicar código. E aí, o que a galera fez? A galera fez, assim, um VO único para tudo. Basicamente era um VO único para o usuário, um VO único para. Era um dispositivo IoT, então tinha dispositivo. E aí, assim, um dos requisitos básicos de arquitetura era que, assim, tudo que tem no front, ou tudo que tem de interface gráfica tem que ser exposto como API REST, uma API simples de ser usado e documentada. E aí, o que foi? Eu tinha já combinado com o time que, assim, pô, vamos fazer um objeto request response por request response. Então, tipo, create user request, create user response. Ponto final, né? Tipo, você quer usar ali um user, né? Você pode até criar dê um nome legal, dê um nome user. Por quê? Porque isso vai para documentação, cara. Se você cria isso aí na sua camada de apresentação, você joga um Open API, se eu lembrar, eu vou deixar aqui o link do Open API. Você joga o Open API lá e tipo, cara, você vai cuspir a documentação de graça, de graça, de graça, de graça. A documentação REST. E assim, maravilhosa. Eu vou até deixar um link de uma documentação gerada com o OpenAPI, que é, tipo, o 5G fez isso, né? O 5G, quando você teve a discussão do 5G, ele é todo baseado em HTTP REST, ao contrário do 4G, que é baseado num protocolo chamado Diameter, né? Você baixa a spec lá do 5G, eu já li diversas specs do 5G. O último, aí eu mandei imprimir, né? Aí eu tenho alguns caderninhos impressos aqui até, tem que achar aqui na minha casa, né? Porque às vezes eu precisava ler. Ler e marcar, né? Que aí os últimos 10, 15 páginas da spec era YAML do OpenAPI. E era importante também, né? Porque, tipo, a gente tinha que ficar lendo aquele negócio, porque, assim, a spec falava das chamadas e o YAML servia para verificar o campo, o tipo de validação do campo, né? E às vezes a gente estava em algum debate lá, você tinha que ver isso, né? Mas isso era necessário. Então era isso, meu cafezinho, assim. É sobre Javices, use Javices quando dá. E beleza. Valeu, pessoal.